Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Júlia Guiar, eu sou jornalista, esse é mais um Tropicaliente e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. A gente vai falar de marco civil na internet, PL das fake news, criptografia e segurança de dados na internet. Bem, por que eu decidi falar sobre esse assunto? Porque está sendo votado pelo Senado a PL das fake news. E eu acho que é um momento ideal para a gente abrir essa discussão de fato, porque não se discute muito isso. Para quem não sabe, o Marco Civil na Internet foi uma lei sancionada pela presidente Dilma em 2014 e que na época trouxe muita crítica, muita discussão sobre o assunto, só que é um tema que vem sendo discutido desde 2008 por especialistas assim que fazem parte ali da cúpula do Estado, né? Esse assunto já vem sendo debatido desde 2008, mas a grande verdade dos fatos é que esse assunto da privacidade dos dados e da legislação, de uma necessidade de uma legislação para a internet, vem sendo discutido por especialistas, por ativistas, por cyberpunks, por, enfim, movimentos inúmeros, desde o final da década de 90. E aí você me pergunta, mas por que isso tá voltando com tanta força agora e qual a importância de falar sobre esse assunto? Bem, vamos começar falando sobre o Marco Civil em específico, porque ele é uma legislação que as pessoas, inclusive até o Barroso, na época que ele era ministro da Justiça, ele falou que era a Constituição da Internet e é realmente uma lei que, apesar de muitas falhas, porque ela não é tão bem... ela abre brecha para muita coisa e tudo mais, ela não leva várias outras coisas em consideração, principalmente pelo ano que ela foi, né, sancionada e todo o jogo político que teve para poder ser aprovada essa lei, tanto na Câmara quanto no Senado, foi um grande bafafá na época. Mas ela é vista com muito louvor por outros países do mundo. Ela é vista como um exemplo de Constituição, por incrível que pareça. E bem, o Marco Civil da Internet, ele fala que todas as pessoas têm direito a ter acesso à internet, as pessoas têm o direito a ter acesso à informação via internet, que as redes, elas são responsáveis pelas coisas que são postadas, né, nessas redes, mas sem interferir na liberdade de expressão, que não pode ferir a Constituição no sentido de direitos humanos, que tem que ser um lugar onde caiba todas as pessoas, seja um lugar diverso, que não caiba preconceito e tudo mais. E aí na época foi muito falado sobre cybercrime, etc. Só que o mundo ainda não discutiu o que era fake news massivamente, igual a gente discute hoje, né? Apesar de que eu lembro que desde quando eu entrei na faculdade de jornalismo lá em 2015, a gente discute fake news dentro do ambiente acadêmico, de uma forma ou de outra, né? E aí, a grande questão é que existe uma falta de debate sobre segurança de dados e existe uma falta de informação para a população no modo geral sobre o que é segurança de dados, o que são esses dados. E aí eu vou te contar aqui algumas coisas que eu pesquisei, que eu sei, que enfim. E eu vou indicar também alguns documentários muito importantes, vou deixar vários links aqui embaixo para vocês verem, porque busquem informação, porque esse assunto é treta. Tudo o que você consome na internet, e aí vamos colocar um parênteses aqui nesse vídeo. Quando eu falo internet, eu não tô falando de redes sociais, eu não tô falando do Facebook, do Twitter, do Instagram. Eu tô falando de toda a complexidade do que é a rede internet. Ou seja, não só a ponta do iceberg que é as redes sociais. Eu tô falando de
Deep Web, eu tô falando de redes que são usadas para troca de dados bancários, troca de dados do Estado, de todos os estados, troca de mensagens, troca de... Enfim, todas as conexões, todos os sites, tudo que existe dentro da internet, mesmo que a gente não acesse, é o que eu tô chamando de internet. Internet não é o Facebook, tá? Porque muita gente, quando fala internet, pensa em redes sociais, mas a internet ela é muito mais do que as redes sociais. Apesar de 90% da população, tirei esse dado do meu cu, mas, enfim, a maior parte da população não acessa, de fato, o grosso da internet. E, bem, desde aquilo que você procura no Google, aos seus dados bancários, as mensagens que você troca nos seus aplicativos, a sua localização que você deixa sempre ligada no seu celular, tudo isso, as suas ligações, o que você curte, o que você não curte, as redes que você acessa, tudo isso são um banco de dados. E esses dados vêm sendo coletados ilegalmente por várias empresas. E, bem, isso não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, isso é um fato, entendeu? Assim como foi o escândalo do Cambridge Analytica em 2017, 2018, com a eleição do Trump, assim como o vazamento de informações pelo Snowden, enfim, várias situações aconteceram que eu vou falar mais sobre isso um pouco mais pra frente nesse vídeo, que comprova que empresas vêm coletando dados ilegalmente de aplicativos e, enfim. Mas para que as empresas estão coletando esses dados? Para que esses dados são o quê? Esses metadados, eles servem para quê? E aí a gente entra num parâmetro que eu ainda não vi as pessoas explicando isso diretamente, que é o seguinte: existe dentro da publicidade e do marketing uma profissão que se chama análise de perfil. O que é uma análise de perfil? Vai passar um gato aqui. Oi, Salem, tudo bom com você, querido? Ele não gosta que eu fumo, fica sempre tentando tirar o meu cinzeiro do lugar. Tá tudo bom, filho? Pode, né? Por favor. Análise de perfil. Bem, existe toda uma profissão dentro do marketing, da propaganda, da publicidade, que são pessoas profissionais, que é uma profissão não ilegal, que faz análise de perfil, normalmente com entrevistas na rua ou com análises superficiais nas redes sociais. Enfim, existem vários métodos de você fazer essa análise de perfil e para poder entregar para marcas, empresas, etc., para que essas empresas saibam quais são as tendências humanas de comportamento e de consumo, para que essas empresas se adequem a esse perfil que ela está buscando entrar como área de investimento dentro do capitalismo e área de investimento dentro dessa gama de possíveis consumidores, para atender esses consumidores nessa tendência que esses profissionais descobrem. Até aí, tudo bem. É uma profissão legalizada, as pessoas vão lá, fazem análise de perfil. Só que pega essa profissão e coloca ela num campo ilegal, que você pega todo um conjunto de metadados da internet, de milhares de pessoas, e você começa a perfilar, você começa a separar em blocos de massa esses perfis. E aí você começa a construir notícias falsas para determinados perfis, e você dispara em massa para esses perfis específicos. Então, quando a gente fala que alguém caiu numa fake news da mamadeira de piroca, essa pessoa, esse perfil foi estudado e essa fake news foi direcionada para esse tipo de perfil. Não vamos entrar aqui no mérito que tipo de pessoa é essa e por que ela cai numa fake news de mamadeira de piroca. Mas ela é um perfil. Assim como, por exemplo, eu que sou jornalista, tenho um perfil e existem fake news que são direcionadas para o meu tipo de perfil. Assim como existem fake news que são direcionadas para o seu perfil, que não necessariamente elas te atingem, mas existem e podem vir a existir, que é o pior, entende? E aí a gente entra
numa questão que é o uso de dados para criminalizar movimentos, ativistas e pessoas que vão contra o Estado. E aí eu quero entrar num panorama histórico do porquê que isso faz sentido. Tem um documentário muito específico que, de novo, tá na libreflix.org, que é uma plataforma online aberta de código livre, impressionante, com vários documentários sensacionais. Entra lá, eu vou deixar o link aqui. De novo, é um documentário que tá nesse perfil, mas é um documentário até que conhecido, que se chama O Dono da Internet, The Internet Owns Boy. O garoto dono da internet, traduzindo assim livremente. Que conta a história de um boy americano, provinda de família indiana, que não sei do que, piriri pororó, um gêniozinho, que estudava numa faculdade X lá nos Estados Unidos, se eu não estou enganada, no MIT, eu não tenho certeza. E o que ele fazia? Ele era um puta hacker, ele era um cara do TI, entendeu? Então ele era a bicha lá que sabia das coisas dos computadores da internet. E esquerdista. Então o que ele fazia? Ele pegava os artigos, livros e conteúdos que estavam na rede da biblioteca online da universidade e colocava numa plataforma online para poder distribuir conhecimento gratuitamente para a população. O que é muito incrível, né? Porque conhecimento é um direito. Só que esse menino, ele foi perseguido pelo Estado, processado pelo Estado e virou tipo uma questão muito louca, que no final, infelizmente, esse menino acabou se matando para não ser preso. Várias pessoas foram presas nessa situação aí. E eu acho que, se eu não estou enganada, isso foi tipo em 2010 ou em 2011, talvez tenha sido até antes, eu não lembro exatamente a data que isso aconteceu. Só que foi uma situação que causou muita comoção, porque tipo, o cara se matou, saca? Pela pressão dele ser preso, e ele ia ser preso, tipo assim, em prisão de alta segurança, e não sei do que, tipo, uma coisa muito absurda, assim. E também tem o caso Snowden, né, que é aquele cara americano também, a bicha lá do TI, que trabalhava no FBI lá não sei se ele trabalhava no FBI, mas ele trabalhava no órgão de inteligência dos Estados Unidos. E ele vazou esses dados, ele coletou vários dados que comprometiam o Estado americano e vazou esses dados para a imprensa. E aí a bicha teve que fugir, piriri, se fudeu em vários momentos, ficou foragida e agora tá lá escondida na Rússia. Enfim, que é um caso muito interessante também. Tem vários documentários sobre o caso Snowden, tem vários documentários sobre, por exemplo, os Anônimos, que várias pessoas conhecem, que é um grupo de hackers também que vaza documentos. Tem a situação do Wikileaks, que o Assange foi preso. Enfim, tem várias situações que envolvem segurança de dados, envolve pessoas que fizeram ações diretas dentro da internet. E aqui no Brasil, recentemente, tem a Vaza Jato, né? Apesar de que isso é um outro papo. Mas qual que é o meu ponto? Por que eu tô falando disso? Porque da mesma forma que a gente pode usar a internet para construir coisas importantes, para poder trazer mais transparência, para poder lutar, também tem um efeito reverso. E essa é a grande questão da PL da fake news. Porque abre brecha, esse projeto de lei que vai ser acoplado ao Marco Civil da Internet, ela abre brechas, apesar do nome, para poder investigar e coletar dados de pessoas que são contra o Estado. E isso priva muito a nossa liberdade de expressão dentro das redes sociais e dentro da internet como um todo. E isso é muito preocupante, porque no momento em que você consegue coletar dados e você não tem nenhuma legislação que protege o dado do usuário na internet e empresas que estão ligadas à lógica do capitalismo e à lógica neoliberal usam esses dados para profilar, para poder criar perfis de identificação dessas pessoas,
tanto facial através das câmeras que existem no celular, nos computadores, nas câmeras que estão espalhadas na cidade, assim como os áudios, assim como as mensagens trocadas, assim como aquilo que você posta, mesmo que anonimamente na internet, tudo isso está sendo legislado de uma forma que abre brecha, que pode ser usada contra nós, usuários. É necessário uma legislação que combata fake news? Sim, é necessário. Só que ela tem que ser muito bem pensada, porque existe uma linha muito tênue entre empresas que coletam dados para usar fake news e liberdade de expressão. Porque a coleta de dados deveria ser algo ilegal, entende? O seu dado deveria ser individual. E a não ser que você esteja cometendo algum crime de ódio contra pessoas, contra a democracia, enfim, só assim você deveria poder retirar o sigilo dos dados. Mas não é isso que está acontecendo agora. Essa PL está colocando todo mundo dentro de uma caixa como se todo mundo fosse passivo de produzir fake news e enfim. O Snowden soltou um vídeo esses tempos atrás, deve ter alguns meses já, dando uma entrevista em que, eu vou tentar achar esse link também, vou colocar aqui embaixo, em que ele trazia uma análise muito lúcida de que os governos autoritários iam usar essa brecha da pandemia para poder passar leis e legislações que prejudicassem mais ainda as pessoas dentro desse lugar que é a internet. E aí muita gente não sabe, que eu também vou deixar um documentário aqui embaixo que conta a história da internet, da onde ela surgiu, etc, mas eu vou dar uma resumida aqui. Bem resumidamente mesmo. Muita gente não sabe que a internet foi criada através de um grupo de estudantes e de professores lá na década de 80, lá na década de 60, com a perspectiva de ampliar a democracia, de ampliar a liberdade de conexão entre as pessoas. Só que, obviamente, isso foi cooptado pelo capitalismo, né? E não é à toa que a gente vê aí como o capitalismo se moldou através da internet. E a gente está falando de uma mudança social muito recente, porque, assim, na década de 60, as pessoas estavam começando a pensar o que era internet. Então, isso é mais de 50 anos atrás. E aí agora a gente tem um perfil muito claro de uma linha de tempo do como isso foi mudando a nossa sociedade. Por exemplo, em 2008, você não via uma criança de 2 anos com iPad na cara. Só que em 2020 você vê. E é comum. É comum você ver uma criança segurando um celular. É comum você ver uma criança de 2, 3, 5, 6, 7 anos sabendo mais de internet do que você que tem 30. Entende? É comum que boa parte da população tenha acesso à internet, tenha acesso a um celular e tenha acesso a redes sociais. Não necessariamente essas pessoas têm acesso à internet profunda, né? E isso é uma discussão que, cara, ela é muito densa, ela é muito extensa. Apesar de eu ter feito as minhas pesquisas e eu estou, inclusive, fazendo uma matéria que vai sair em breve, nos próximos dias, no jornal Metamorfose, com análise de alguns especialistas sobre o tema, piriri pororó, ainda é um assunto que vem sendo debatido por vários especialistas há muito tempo e que eu não sou uma especialista no assunto. Jornalistas, na verdade, não são especialistas em porra nenhuma, a gente é especialista em generalidade, né? Só que, por exemplo, tem alguns coletivos que vêm fazendo um trabalho muito interessante há muito tempo, que discutem essa base de segurança de dados e a dificuldade de ser militante de esquerda contra o capitalismo dentro dessa perspectiva da internet. Por exemplo, a Crypto Rave é um coletivo muito bacana, que faz um trabalho muito legal. É um coletivo de São Paulo, que faz... eles fazem um evento por ano, que eles chamam de Crypto Rave, que discute com várias palestras e mesas de discussão sobre todos os pontos relacionados à internet. A segurança de dados, como fugir
disso, como se assegurar dos seus dados, né, e tudo mais. Então, é bem bacana. Ano passado teve uma oficina que explicava como você pode configurar o seu celular para que o Google não saiba tudo sobre a sua vida. E isso é muito louco, porque assim, o Google, por exemplo, tem acesso a absolutamente tudo que você pensa, tudo que você faz, aonde você tá, tipo, imagens da sua casa, imagens de tudo. Tem um complô muito grande de quem é você, entende? O que é a sua vida, o que você faz, o que você deixa de fazer. Assim como várias outras empresas, como Facebook, como WhatsApp, como Telegram, como... enfim. E o problema é exatamente esse. Essas empresas, elas precisam ser responsabilizadas pela segurança dos dados dos usuários. E em alguns países já existe uma possível, uma tentativa de responsabilizar essas empresas e tudo mais. Só que a gente está falando de dois tipos de responsabilidade. A responsabilidade contra o fascismo, ou seja, de ter uma regra muito clara de discurso de ódio na internet, que é crime, que deveria ser crime, ou seja, você não pode ser um fascista na internet, porque fascismo é crime. Deveria ser, né? Você não pode falar que você odeia os homossexuais, porque homofobia é crime. Você não pode falar que você não pode ser racista, você não pode, entende? Porque esses são crimes de ódio. Então, é necessário toda uma legislação em cima disso na internet, e essas empresas têm que ser responsabilizadas e responsabilizar esses usuários que estão cometendo esses crimes. Mas isso é diferente de você disponibilizar os dados das pessoas como um todo para o Estado, né? Existe uma diferença aí. E ela é muito complicada, porque a gente precisa discutir várias coisas para poder chegar num consenso legislativo do que seria o ideal para que essa situação ela seja corrigida. Sem contar, por exemplo, que a gente não responsabiliza deputados que pedem para os seus seguidores, seus apoiadores, reunirem base de dados de pessoas antifascistas e distribuem isso na internet, igual aconteceu com aquela lista que vazou com milhares de pessoas que não necessariamente estão ativas na luta ou não, tanto faz, que são decentes porque são antifascistas, e foram colocadas, tipo, criaram uma lista para poder tentar emplacar antifascismo e terrorismo. Isso é uma derivação desse assunto. Que eu não, enfim. Esse vídeo, ele é bem básico, provavelmente ele é bem introdutório, não devo ter falado tanta coisa assim relacionada a teorias ou aprofundado muito nesse tema, então eu vou deixar aqui nos links embaixo várias informações que vocês precisam acessar, tanto de links que explicam melhor o que é essa pele da fake news, a história da internet, casos que aconteceram com pessoas que sofreram abuso por conta dos seus dados roubados por grandes empresas e que foram pressionados pelo Estado. Então eu vou deixar pelo menos uns 3 documentários aqui embaixo. Assistam, procuram saber informação sobre isso, falem sobre isso e vamos começar a discutir sobre segurança de dados na internet, porque esse assunto ele é urgente. Ainda mais no momento de pandemia em que a maior parte das pessoas elas estão passando muito tempo na internet. Então a gente está criando todo um banco de dados muito importante sobre a nossa perspectiva de humanidade. E não que isso seja ruim necessariamente, só que a gente precisa discutir como nos proteger numa situação que nem essa, porque essa PL está abrindo brecha para a repressão. E a gente precisa se preparar para essa repressão, porque ela já está aqui, ela já acontece e ela está se agravando. Então eu te convido muito seriamente a se informar sobre esse assunto e debater ele com as suas pessoas próximas ou com a sua rede e tudo mais, angariar ainda mais essa discussão, porque ela é necessária. Se a gente não discutir isso agora, mais uma vez, eles vão ganhar.
né? É mais um retrocesso. Então, vamos se informar. E é isso. Esse foi mais um Tropicaliente. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Se inscreve no canal. Eu vou deixar mais uma vez dizendo aqui embaixo. Acessem, clica lá no mostrar mais e acessa os links que vão estar ali embaixo, porque eles são muito pertinentes. Descubra mais sobre esse assunto e juntos a gente consegue sobreviver, né? Porque a gente está falando de sobrevivência. A gente está falando de opressão. Então, é isso, meus queridos companheiros. Se protejam. Usem dados, usem aplicativos. Ah, isso é uma outra coisa também. Cara, descubra aplicativos de mensagem que são criptografadas. Sabe? Vai descobrir o que é criptografia, cara. Procura no Google criptografia. Aplicativos criptografados. E começa a usar, entendeu? Troca o WhatsApp por um veículo de mensagem que é criptografado. Usa o Instagram, o Facebook, o Twitter, mas usa com sabedoria. Não compartilha informações que podem ser complicadas, digamos que assim. Não converse sobre ações diretas e sobre assuntos políticos que são anticapitalistas, nessas de uma forma complicada dentro desses aplicativos. Use aplicativos que são criptografados para discutir, para poder, né? Enfim, quem tá na luta já sabe disso, mas a maior parte das pessoas eu sinto que não faz a menor ideia que isso está acontecendo e que isso é real. Então, descubram aí. E é isso. Tchau.